E aí, tá preparado para mais um período de lateralização no Bitcoin? Preparado para aquele período chato onde o Bitcoin fica andando dias, semanas e meses na mesma região? Pois é isso que eu acredito que vai acontecer no Bitcoin aí nos próximos dias ou nas próximas semanas ou meses, tá? Que seria a melhor das opções, tá? A melhor das alternativas. Se não, a gente pode ter mais queda aí pro Bitcoin, chegando até os 12 mil, como muita gente está falando, e sim pode acontecer, tá bom? Hoje a gente vai dar uma olhada no Bitcoin, hoje a gente tem mercado tradicional em fechamento, a gente vai ter fechamento de mercado tradicional hoje às 5 horas da tarde, tá? Então a gente precisa ver como que tá o mercado tradicional também. E nas próximas semanas ou na próxima semana a gente tem aumento de taxa de juros, no qual vai impactar muito aqui no mercado cripto, tá? Então, sem mais enrolação, vamos lá para análise, tá? Hoje a gente tem muita coisa para estar observando, principalmente aqui em gráficos de médio e longo prazo, tá? E no Bitcoin, eu já observo que a gente tem algo histórico acontecendo aqui no Bitcoin. Quando a gente vai observar o Bitcoin no gráfico semanal, a gente tem o Bitcoin pela primeira vez ficando por um longo período abaixo da média de 200 períodos, tá? Nunca aconteceu isso antes no Bitcoin, ele sempre tocou na média de 200 períodos e logo voltou, logo retornou. Porém, agora a gente não tem isso acontecendo, agora a gente tem o Bitcoin se mantendo abaixo da média de 200 períodos. E mostra pra gente que ele pode segurar por um período aqui para puxar a média de 200 períodos, para lá na frente ele voltar e romper a média de 200 períodos e tentar buscar uma média menor, que seria a média de 50 e a média de 100 períodos, e provavelmente isso vai acontecer. Na minha opinião, tudo mostra aqui para mim que a gente vai ter ou vai passar por um longo período de lateralização, o que seria a melhor das hipóteses, como eu tinha dito lá atrás, tá? Quando a gente vai observar o Bitcoin aqui em gráficos menores, gráfico diário, gráfico intraday, observe que a gente já tem uma microlateralização, a gente tem um padrão aqui de triângulo, tá? No qual ele rompeu para cima, mas não acredito na continuidade desse rompimento, porque ele vai continuar andando de lado até sair a decisão do Fed, o aumento de taxa de juros, se a gente vai ter um relaxamento na taxa de juros, no aumento de taxa de juros, ou se a gente vai ter uma continuidade em aumentos mais agressivos na taxa de juros pelo Fed, tá? Então, isso aqui a gente precisa estar acompanhando. E por mais que ele dê continuidade nesse rompimento, no rompimento desse triângulo, a gente vai ter uma barreira, a gente vai ter uma laje muito forte aqui em 19 mil, tá, pessoal? Essa vai ser a principal resistência do Bitcoin, no qual eu não acredito que ele vai passar de primeira. Por mais que a gente tenha uma valorização, eu não acredito que o Bitcoin vai subir para romper os 19 mil. Ele pode subir para tocar nos 19 mil e voltar lá na frente, porque aqui é uma região muito forte, é uma resistência muito forte, onde ele vai encontrar diversas ordens de venda nessa região, tá? Então aqui os vendedores não vai querer perder e vai querer agredir muito forte vendendo ali para tentar segurar o preço abaixo dessa região, tá? Então, nesse momento, eu acredito que o Bitcoin vai encontrar, por mais que ele tenha uma continuidade aqui no rompimento desse padrão de triângulo, mas ele vai dar uma continuidade até os 18.500, máximo 19 mil, tá? Mostrando pra gente que a gente vai ter uma região de lateralização, como eu venho falando há alguns dias, tá bom? Quando a gente vai observar alguns indicadores, em alguns indicadores mostra pra gente que a gente vai ter essa lateralização, tá? Principalmente quando a gente vai observar que a estimativa de alavancagem, a gente tem uma desaceleração na alavancagem, a gente teve uma queda bem abrupta na alavancagem, e quando a gente tem queda na alavancagem, a gente tem, consequentemente, menos pessoas alavancando, e também a gente não tem necessariamente uma grande liquidação, a gente não tem short squeeze ou long squeeze acontecendo no mercado, então a volatilidade vai ser menor, tá? E isso pode ser confirmado aqui pra gente através do Open Interest também. Observe que todas as vezes que a gente tem o Open Interest caindo muito, a gente tem uma formação de fundo no Open Interest, a gente tem lateralização. Todas as vezes que a gente teve uma queda abrupta no Open Interest, a gente teve aqui uma lateralização. Aqui foi a mesma coisa, olha só. Aqui em 2022, junho de 2022, a gente teve a mesma coisa. E agora a gente tem uma queda abrupta aqui no Open Interest e possivelmente lateralização. Todas as vezes que a gente teve essa queda mais abrupta, a gente teve lateralização, e a gente consegue confirmar isso também através do Funding Rate. O Funding Rate também mostra pra gente que a gente pode ter aí lateralização. Trazendo o Funding Rate aqui para baixo do 0,2, tá? Ele chegou a tocar no 0,1, depois ultrapassou essa região de 0,1, tocou aqui no 0,2, ultrapassou, quase tocou no 0,3, menos 0,3, tá? Aqui a gente tem o Funding Rate segurando nessa região de 0,1, tá, pessoal? Menos 0,1. Então, o que mostra pra gente? Mostra pra gente que aqui a gente teve um grande interesse vendedor, muita gente shortando, muita gente pegando o Bitcoin
Na ponta vendedora, tá? A intenção da galera era de venda, a maior intenção. Depois que a gente tem essa grande intenção de venda, assim como foi nesse período aqui de 2021, a gente teve lateralização, tá? A gente teve esse longo período de lateralização. Aqui em 2020 foi a mesma coisa, a gente teve um grande interesse, grandes alavancagens e grandes vendas aqui em 2020, a gente sabe que foi no Corona Crash, depois a gente teve uma valorização para estabilização do preço, depois lateralização aqui por um longo período, tá? Para depois a gente ver o ciclo de alta. A mesma coisa pode acontecer aqui, a gente teve uma intenção, grandes vendas, grandes shorts e agora provavelmente lateralização e tá tudo apontando, tudo mostrando pra gente que nesse momento a gente vai ter ou vai passar por um longo período de lateralização, tá? Tanto graficamente quanto tecnicamente. Quando a gente vai observar o mercado tradicional, no mercado tradicional a gente tem o dólar perdendo aqui o nível de fundo que tinha lá atrás, isso no semanal, confirmando pra gente, mais uma vez, a gente tem mais uma semana sendo confirmada aqui para esse padrão, nossa curva parabólica, tá? E nesse momento ele precisa voltar um pouco ou lateralizar um pouco aqui se ele quiser dar continuidade. Então não adianta, a gente não vai ver ele caindo semanas consecutivas dessa forma, a gente em algum momento vai ter aqui uma correção ou lateralização para cair lá na frente, tá? Então se a gente quiser ver mais queda para o dólar, a gente vai ver aí lateralizações, tá? Quando a gente vai observar os títulos de 10 anos dos Estados Unidos, no semanal a gente tem fundo em título aqui em 3.23. E essa queda pode ser mais abrupta a partir do momento que o Fed demonstrar que vai desacelerar no aumento de taxa de juros. Lembrando, a gente vai iniciar um ano novo, novas metas, então tem uma nova mentalidade sobre o que vai acontecer para o decorrer do ano, então a gente pode ter ali o Fed demonstrando um relaxamento no aumento de taxa de juros, no qual vai ser muito bom, tá? E a gente vai ver aqui os títulos de 10 anos dos Estados Unidos caindo para um nível mínimo aqui, para um nível de suporte, fazendo com que dinheiro seja migrado de baixo risco para alto risco, fazendo com que todo o mercado de alto risco passe a subir, tá bom? Então a gente tem no mercado de alto risco Bitcoin, a gente tem ação, a gente tem índice, todo o mercado de alto risco como um todo vai passar a subir com a queda de título e dólar consequentemente. Quando a gente vai ver aqui S&P está segurando em uma região de resistência no semanal, isso daqui é uma resistência, tá? Se a gente tiver o rompimento e a confirmação aqui, a gente vai ter algumas semanas em alta para S&P 500, mas por enquanto não dá para a gente estar passando aqui se vai romper ou não, porque a gente precisa da ação para que a gente tente trabalhar em cima da reação, tá? Sempre trabalhe em cima disso, ação e reação. Aqui para Nasdaq, a gente ainda tem Nasdaq dentro desse padrão, e para Dow Jones a gente tem uma semana aqui de uma pequena correção para Dow Jones tocando na média de 100 períodos, tá? Na próxima semana ou para essa semana a gente precisa do fechamento acima da média de 200 períodos para que na próxima semana a gente tenha aqui uma tentativa de rompimento dessa região, mostrando para a gente que a gente tem uma tendência de alta aqui já para Dow Jones, no qual vai preceder para a gente a tendência de alta para S&P 500 e para Nasdaq, tá? Dow Jones, lembrando que já mostrou, já precedeu pra gente esse movimento, enquanto lá em S&P 500 e Nasdaq estava caindo, Dow Jones já estava demonstrando formação de fundo, já estava rompendo média de 200 períodos de baixo para cima, e quando rompeu aqui, ele já precedeu pra gente lá a valorização para Nasdaq e S&P, como eu já tinha trago aqui para vocês no canal, tá bom? Bitcoin nesse momento, quando a gente vai observar em gráficos intraday, que são gráficos de 4 horas, gráficos de 1 hora, gráfico que eu utilizo para fazer a operação, tá? A gente vai observar que ele tá sem força. Não mostra pra gente que a gente tem um rompimento de triângulo e provavelmente continuidade. Ele mostra pra gente, até em gráficos de antecipação, em gráficos intraday, que a gente vai ter lateralização até em gráficos menores, tá? Isso vai acontecer até o aumento de taxa de juros, porque existe incerteza. Se tem incerteza, a gente não tem muitas compras e nem muitas vendas, tá? Então, a gente pode ver aqui continuidade de lateralização, a galera tentando segurar o preço aqui em 16 mil, tá? Principalmente quando a gente vai observar e ver que na sexta-feira, hoje, a gente tem aqui os ursos tentando segurar o preço abaixo de 16 mil, porque a gente tem o vencimento das opções de Bitcoin, tá? Então, eles vão tentar segurar o preço abaixo de 12, 16 mil ou em 16 mil. Então, aqui vai ser uma região no qual eles vão tentar segurar, fazer com que o preço lateralize, tá? Se o preço demonstrar uma grande valorização, eles vêm shortando, fazendo com que o preço devolva tudo de novo, como aconteceu aqui. A gente teve uma tentativa de volta para 17, depois eles veio vendendo para segurar o preço nessa região. Então, mais uma coisa mostrando pra gente que a gente tem lateralização até para curtíssimo prazo, tá? Então, nesse momento, o que eu faço?
compro, vendo, short, faço long. Nesse momento a gente não faz nada, porque a gente não tem direção. Se a gente não tem direção, o preço está lateral, vai ser muito fácil do preço liquidar a gente nas duas pontas, independente se a gente está vendendo ou se a gente está comprando. Ele vai pegar o nosso stop, porque ele vai estar indo para as duas pontas e consequentemente o mais próximo a ele pegar vai ser o nosso stop, independente se vai ser na compra ou se vai ser na venda, tá? Então, nesse momento, muita cautela, espere mais um pouco. E aqui para a gente considerar um long no Bitcoin, acima dos 17 mil, tá? Acima e estruturação acima dos 17 mil para que a gente considere um long, para que a gente considere isso daqui com uma estrutura de alta. Ou aqui um short abaixo de 16.400, no qual a gente consegue pegar um short até os 15.500, tá? 15.500, 15.600, tá bom? Então nesse momento eu considero essas duas opções e eu acredito que o Bitcoin ainda vai ficar lateral e lá na frente ele vai demonstrar para qual direção, para qual lado ele vai a partir desses rompimentos. 17 mil ou 16.500, 16.400. Então, a princípio é isso que eu tô de olho. E para compra, para montagem de carteira, o que muita gente me pergunta, tá? O que muita gente quer saber, é como eu venho falando em todos os panoramas. Não vou comprar mais aqui nessa região, tá? Fiz as minhas compras aqui em 16, agora eu vou esperar o rompimento de 19 mil, o que na minha opinião vai acontecer só lá para fevereiro, tá? Ele vai lateralizar até janeiro, fevereiro, e a partir desse momento eu passo a comprar acima dos 19 mil. Ou se ele romper aqui os 15 mil, tá? No qual ainda pode acontecer, ainda existe a possibilidade dele romper os 15 mil e cair para os 12, onde eu vou estar fazendo a minha maior compra aqui em 11 mil, 12 mil dólares por unidade, tá bom? Quando a gente vai observar o altcoin, a gente tem a Solana aqui em uma região de no trade zone, já falei sobre a Solana, não considero fazer trade, não considero fazer compra e não considero vender o pouquinho de Solana que eu tenho. Então, eu tenho bem pouquinho, eu acho que 0,5%, um pouco mais que isso na minha carteira, então é algo que não vai mudar praticamente nada na minha carteira. Então eu vou deixar rolar, ver o que vai acontecer aí com a Solana nos próximos dias ou meses, tá? Então tá em uma região de no trade zone, não dá pra gente fazer trade na Solana, já expliquei por quê. Porque nesse momento a gente tem um beta muito grande aqui na Solana, porque caiu muito, tá? Então, não considero fazer trade em Solana, nem venda, nem compra, e não considero comprar e nem vender para montagem de carteira, tá? Quando a gente vai observar o Ethereum nesse momento, no semanal tá muito perigoso, quando a gente vai olhar no semanal, porque ele tá perdendo no semanal um fundo muito importante. Além de ele ter perdido a média de 200 períodos no gráfico semanal, a gente tem um rompimento desse fundo aqui, no qual pode levar o Ethereum para $1.000, tá, pessoal? Então, muita atenção nesse momento, porque qualquer queda lá no Bitcoin de 3, 4% pode levar o Ethereum aqui para $1.000 ou até menos, tá? Pode trazer o Ethereum aqui para 900 ou 800 dólares, porque ele está dando continuidade na baixa e rompendo fundos, tá? O que não é muito bom para o Ethereum nesse momento. Então, muita cautela, não compre agora, porque ele está demonstrando que vai cair um pouco mais, tá bom? Quando a gente vai ver o token CHZ subindo aí 8%, no diário o token CHZ está fazendo um padrão bem interessante, um padrão que traz muita volatilidade para o token, tá? Que é esse padrão aqui de triângulo invertido ou de megafone, independente do nome que você conheça, esse é um padrão que traz muita volatilidade para o ativo, tá? Quando a gente tem esse padrão formando em 50%, vira uma região de suporte ou de resistência, tá? E depois que a gente tem um rompimento desse padrão, a gente tem ainda mais volatilidade, a gente tem uma valorização muito grande e uma queda muito grande, tá? Geralmente esse padrão rompe para cima, tá? Então a gente pode ver o token CHZ tocando aqui em 29, tá? Não significa que você vai comprar porque ele vai passar a subir, mas que ele vai tocar aqui em algum momento, ele pode voltar um pouco para utilizar essa região de 22 como uma região de suporte, e o que eu vejo aqui nesse momento é uma estrutura de alta, uma pequena estrutura de alta e provavelmente uma continuidade aqui até os 29, e lá na frente óbvio que vai confluir com a Copa do Mundo, tá? Então a gente pode ter o rompimento aqui, uma valorização para o token CHZ até os 40, 50 centavos de dólar, tá? Então, muita atenção aí pro token CHZ, porque pode estar dando oportunidade aí em trade pra gente, tá? Enquanto a gente tem o Bitcoin neutro praticamente no 0 a 0, a gente já tem o token CHZ subindo 8%. Imagina se o Bitcoin sobe 2, 3%, a gente vai ter uma explosão de preço pro token CHZ, tá? Então, muita atenção aí pro token CHZ, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, tá? Espero que vocês tenham entendido e gostado. Se te ajudou de alguma forma esse vídeo,
deixa o like aí, deixa um comentário do que você achou do vídeo do panorama e o que você acha dos panoramas diários que eu trago aqui para vocês, tá? Lembrando também, vou deixar aí embaixo o link pro meu grupo do Telegram, um grupo grátis, onde você pode estar entrando, batendo papo com a galera, tirando dúvida, mandando mensagem para mim que eu respondo todo mundo lá no grupo, tá? E vou deixar embaixo também o link para BitGet, que é a exchange que eu utilizo no momento, é a exchange que me passa mais confiança no momento. Não que seja uma recomendação para você, mas é a exchange que eu me sinto confortável em estar deixando alguns ativos para estar pegando a operação, tá bom? Então, se quiser criar conta lá, link tá na descrição, vai lá e cria sua conta. Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Fui!